Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês, né? Olha eu aqui de volta, vim matar a saudade de vocês. Estive aqui com vocês aí alguns dias atrás, né? Isso, conversando um pouco aí sobre empreendedorismo, né? Sobre inovação. E aí hoje estou aqui novamente, né? Para continuar aí, né, o trabalho é desenvolvido pelo professor André, que não pôde estar aqui com vocês hoje, mas estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né, super interessante, super curioso, que é o empreendedorismo, né, gente? Como vocês sabem, essa área de empreendedorismo, ela é, aliás, não sei se vocês sabem, né, na verdade, vocês estão começando aí, trilhando aí os caminhos, né, para estudar um pouco mais sobre essa temática, mas é uma área relativamente nova, né, aí tem muitos estudos ainda a serem feitos, né, já tem bastante coisa, né, mas é uma área nova, ainda é considerada uma área nova aí dentro do campo, vamos dizer assim, da nossa administração de empresas, né? E muito recorrente, muito em voga, né? Então, a tendência é que cada vez mais essa área ela ganha em novas abordagens, novos estudos, porque é algo que tem sido muito presente, né, no nosso contexto, no contexto das organizações, né, no contexto do mundo das empresas, né, no mercado. As pessoas cada vez mais têm procurado aí se desafiar, né, empreender em alguma área, certo? Por conta do próprio contexto que a gente tem passado, né? Então, são muitas mudanças a todo momento. E algumas pessoas, né, preferem montar o seu negócio, né? Elas acham que montando o seu negócio, elas vão estar aí, vamos dizer assim, mais controlando um pouco mais aí, né, essas mudanças, né? Na verdade, os desafios também crescem, né? Porque lidar com mudanças também não é fácil. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais. Deixa eu ver, cadê vocês? Cadê o meu bom dia? Bom dia para Maria Cauane. Um bom dia para a Fátima, né? A Fátima está me dando ali as orientações. Tudo bem, Cauane, e você, como está? Deixa eu ver aqui o pessoal aqui dos polos. Assunção, bom dia, pessoal de Assunção. Bom dia, Meiriane. É São João da Canabrava, é isso, gente? É São José da Canabrava, me corrijam aí. Vejam se eu estou certo. Não estou conseguindo ouvir. Pode ser alguma coisa aí na conexão da Meiriane, né, Meiriane? Deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. Perfeito, pessoal. Pois vão conversando aí comigo no chat, tá bom? Vamos trocando aí algumas ideias, compartilhando aí conhecimentos também, né? Experiências que vocês tenham para trazer aqui pra gente conversar sobre essa temática, tá? E aí a gente procurar aí complementar as informações, desenvolver mais ideias, né? E aí, para isso que nós estamos aqui. Combinado, gente? Conto com vocês, certo? Então, vamos iniciar, tá? Vamos falar aqui sobre o nosso empreendedorismo, né? Bom, então, vamos conversar um pouquinho aí sobre o roteiro da nossa aula, né? Então, sobre o que falaremos, né? A nossa temática de hoje. Então, a gente vai conversar e aprofundar um pouquinho mais sobre o surgimento do empreendedorismo no Brasil e a importância do empreendedorismo, tá? E os nossos objetivos, né? Quais são os nossos objetivos? Reconhecer que os fatores relacionados ao empreendedorismo estão relacionados a aspectos do local onde se planeja empreender, né? E também com as características do empreendedor, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre as características do empreendedor, né? Normalmente ele vem trazendo aí embutido nele a motivação, a liderança. Então a gente vai conhecer um pouquinho, né, do que está em volta, né, desse empreendedor, certo? E teremos também o momento da teoria prática, com resolução de questões, tá? Aqui, né, na aula, no momento da aula e também para casa, né? Então vocês vão ter a tarefa de casa para vocês aí darem uma relembrada de tudo que nós conversamos na aula de hoje, certo? E aí trazerem aí possíveis dúvidas, tá? No próximo encontro de vocês aqui na disciplina com o professor André, tá bom? Ok, gente? Então vamos lá. Um bom dia para São Luís do Piauí. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, tá bom? Vamos participar. Deixa eu ver quem está me dando bom dia aqui. Bom dia, bom dia. Ok.
Perfeito, gente. Então vamos lá, né? Gente, então vamos conversar aí um pouquinho sobre esse momento vivido, né? Então, aí na nossa introdução da nossa aula, a gente vai falar um pouco basicamente sobre isso, né? O que é que acontece, né? Em um mundo de economia globalizada, de abertura das fronteiras, né? E de constantes e intensas transformações. Deixa eu marcar aqui que isso é fundamental quando a gente está falando de empreendedorismo, tá? Ó, a gente vive em quê? Numa economia globalizada. Eita, gente. Deixa eu escolher aqui outra cor. Não estou conseguindo escrever na lousa. Deixa eu tentar mais uma vez, gente. Só um instante. Tá zangada comigo a lousa. Ah, tá aqui. Em um mundo de economia globalizada, né, de abertura de fronteiras. Como assim, professora? Gente, a gente vive como? A gente não existe mais limites, né? De constantes e intensas transformações, concordam comigo? As inovações tecnológicas estão aí a todo momento, tá? O mercado, o que acontece com esse mercado? Ampla concorrência, né, no mercado, tá? E aí, gente, o que acontece? Né? As pessoas têm que estar preparadas, né, para enfrentar esse contexto, tá? Então, são muitas mudanças, né? Então, a gente vive aí num mundo de mudança constante. As inovações tecnológicas estão aí, né? O que de repente surge aqui, vamos dizer assim, há um mês atrás já surgiu outra coisa, outra novidade naquela área. E a gente precisa estar aberto para isso, né? A gente precisa estar preparado para isso, tá? Então, o que acontece? O que acontece aí nesse contexto, né? Aumentou também o interesse dos mais diversos profissionais para o fenômeno do empreendedorismo, né? Com destaque para o quê, gente? Para a criatividade, né? Então, quanto mais criativo for aquele empreendimento, melhor. Desperta mais curiosidade, né, na clientela, empenho no desenvolvimento de novas situações, né, e projetos, além do impulso ao surgimento de novos negócios, né. Porém, é inevitável que a velocidade das mudanças, a concorrência e a falta de planejamento tenham deixado muitos dos pequenos empresários com sérias dificuldades, resultando até mesmo no fracasso dos seus empreendimentos. Gente, eu creio que a velocidade das mudanças, a gente precisa estar preparado para elas, né? Concorrência, quem vai empreender precisa estudar essa concorrência, sim. Como burlar essa concorrência, né? Não pode de forma nenhuma haver o que? Essa falta de planejamento, tá? Por quê? Porque senão, né, vamos ter aí, pode acontecer um possível fracasso do empreendimento, tá, gente? Então, eu creio que eu falei para vocês na aula anterior, né? Quando se fala em empreender, o ideal é que aquela pessoa que esteja pensando em empreender já comece a fazer um plano de negócios, né? Isso já é o que? Já é um planejamento. Então, no plano de negócio, a pessoa lá, ela define o seu negócio, ela vai trabalhar com que tipo de produto, com que tipo de serviço, né? Ela consegue pensar ali, formalizar quais serão as estratégias mercadológicas, né? Ela consegue ali relacionar quais são os seus concorrentes, ela estuda o mercado, né? Ela faz esse estudo do mercado, gente, e aí ele vai entender quais são as ameaças que esse mercado traz para a empresa, quais são as oportunidades, e isso é se preparar para enfrentar esse mundo de mudanças que a gente vive, né? Então, se o empreendedor ele não estiver atento, né, à importância desse plano de negócios, se ele não conseguir se planejar de forma adequada, então as chances do fracasso do empreendimento se tornam maiores, né? Vamos dizer assim, certo, gente? Bom, e quando a gente fala de empreendedorismo, esse empreendedorismo, ele hoje é sim um fenômeno global, né? O que acontece? A partir disso, compreende-se que o empreendedorismo é hoje, né, um fenômeno global relacionado ao crescimento e ao desenvolvimento econômico de todas as regiões, sim, né? Por quê? Porque onde se cria um empreendimento, né, onde se abre um negócio, com certeza impacta a economia local, né? E aí os resultados desse processo manifestam-se pela inovação nos mais diversos setores socioeconômicos, né? Pelo desenvolvimento tecnológico
e pela também geração de empregos, de riquezas, geração de valor, né? Então, onde chega ali, onde se abre um novo negócio, né, ele vai mexer ali a região, né? Mexe com a economia local, né? Porque traz o quê consigo na abertura de uma empresa, né? Traz desenvolvimento para o local onde ele está, né? Então, traz geração de emprego, né? De uma certa forma, gera riqueza, sim, né? Valores, né? Passam a ser oferecidos, né? Para a clientela daquele local, certo, gente? Então, impacta também aí, né? Local, mas impacta com certeza, né, aos poucos aí na economia, né, não só da região, mas de uma certa forma do contexto como um todo, né, da localização como um todo, tá, gente? Bom, e o empreendedorismo é a geração de negócios, né? As transformações provocadas pelos avanços tecnológicos e a globalização das atividades socioeconômicas, bem como a terceirização, o crescimento no setor de serviços e o alto índice de desemprego impulsionam o surgimento dos novos negócios, né? Olha aí, gente, que legal, né? A gente só aprofundando mais o que a gente já vinha comentando, né? Então, o que que vai vai motivar mais para o surgimento dos nossos negócios? Então, são as transformações, essas transformações aí vindas dos avanços tecnológicos, né? Da própria globalização, tá? O processo de terceirização de muitos serviços, né? Com o que traz, né, o crescimento aí, tá? O alto índice de desemprego, tá? Tudo isso vai impulsionar, sim, aí as atividades, né? E o perfil empreendedor daqueles que já buscam, né? Que já pensam em empreender e montar seu negócio. Assim, pode-se dizer que a força empreendedora desperta o nascimento de inúmeras novas empresas e, com elas, novos empregos, né? Concordam? Né, gente? Então, nesse ciclo, o desenvolvimento econômico ele é marcado pela renovação tecnológica, pelos novos investimentos na economia e pela inovação no mercado, né? Se surge uma empresa nova, surge muita coisa nova, né? São novos investimentos na economia, né? Novas tecnologias, novos serviços, novos produtos e nova inovação, né? Coisas novas no mercado também, claro, né? E o principal agente, né? Então, diante desse cenário que nós conversamos, o principal agente desse processo de transformação, nós temos aí quem é o empreendedor, né? Que com sua personalidade, seus valores, né? A personalidade empreendedora, os valores, a capacidade de utilizar os recursos disponíveis para atuar em meio a ambientes diversos, visualizam a geração de oportunidades, né? Há quem diga, né, que o empreendedor ele não espera oportunidade, né? Ele cria a oportunidade, né? Em todas as esferas socioeconômicas. Trata-se de um círculo de trabalho, na medida em que a ação positiva dos empreendedores impulsiona a oferta de novos produtos, né? Claro. Então, a gente tem o impulso para a oferta de novos produtos e serviços, estimulando a concorrência, né, e os hábitos do mercado consumidor, tá, gente? Vejam aí o tamanho da importância da figura do empreendedor, né, nesse cenário, né? Quanta coisa, né, ele vai aí englobar para proporcionar, né, o sucesso aí no local onde ele pensa em empreender, né? E com isso ele traz o quê? Né? Ele tem a sua personalidade que vai impactar no desenvolvimento do negócio, são os seus valores, né? Então, quando a gente fala em empreender, a gente fala também em utilizar recursos disponíveis, né? E esses recursos disponíveis para atender que objetivos, né? Para não só aproveitar oportunidades que o cenário proporciona a ele, mas também para ele criar oportunidades, né? Então, se ele sabe, se ele conhece todo o cenário no qual ele pretende empreender, ele pode sim criar oportunidades, ele consegue visualizar, né, essas oportunidades. E aí, com isso, né, com a implantação do empreendimento, a gente tem aí novos produtos, novos serviços, né? Impacta na concorrência, sim, né? Porque quando entra aí
vamos dizer assim, um novo personagem, né, no mercado, né? Isso chacoalha com a concorrência, né? Então aí a concorrência começa, empresas começam aí a pensar no que fazer, como mudar a sua estratégia para poder sobressair, né, frente aí ao novo entrante ao mercado, tá? E impacta também nos hábitos de consumo do próprio cliente, né? Com certeza. Então esse cliente ele passa a ter mais opções, né? Ele já sabe que ali já tem uma novidade para ele, que de repente pode estar oferecendo aí um melhor valor agregado, né, ao produto, ao serviço que ele quer adquirir, né? Então, interfere sim nos hábitos do mercado consumidor, tá bom, gente? O profissional empreendedor, né? Quem é, gente, esse profissional empreendedor, né? Ele é o responsável pela identificação das oportunidades, né? Então, quando a gente fala em empreendedor, a gente fala muito em oportunidades, né? Ele é responsável por identificar as oportunidades, as ameaças, os riscos e as possibilidades, bem como pela introdução inovadora de tecnologias de ponta, realizando o papel de agente de transformação. O empreendedor ele interfere no desenvolvimento do espaço em que ele está inserido, né? Com qualidade, com ética, com responsabilidade e com conhecimento, tá? Ele não pode só chegar ali, né, naquele local, sem ele estar preparado, né? Por isso daí eu sempre falo, planejamento sempre, né? Então, é necessário que ele consiga se planejar, tá? E aí, se ele faz esse planejamento, né, ele consegue, sim, fazer isso de forma assertiva, né, com qualidade, com ética, com a responsabilidade, né, que ele tem que ter, com o conhecimento acima de tudo, né? Então, sem isso, ele não consegue ali, vamos dizer assim, administrar o seu empreendimento com eficiência, tá? Deixa eu passar aqui mais um. E o mercado, né? E o mercado profissional. Então, quando a gente fala de mercado, a gente pode se considerar que o contexto no qual as organizações encontram-se inseridas exige dessas o que, gente? Uma atitude flexível, né? Essa atitude flexível aqui é a abertura a mudanças, tá? Para responder às demandas do mercado, principalmente em relação ao traçar estratégias inovadoras e inteligentes capazes de elevar a organização à frente da concorrência. Gente, a atitude flexível, né? É o estar aberto a mudanças, é estar preparado, é saber repensar o seu planejamento, né? Então, o empreendedor ele não pode pensar, eu criei a minha empresa, ok, criei, ela vai funcionar assim, 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 pronto. Planejei, vai ser assim. O planejamento ele não é estático, né? Ele é dinâmico. Por quê? Porque o mercado é dinâmico. As mudanças acontecem. Podem surgir novos concorrentes, né? E aí o que acontece, né? Então, é necessário que a empresa ela esteja aí preparada para traçar estratégias, né? Para poder se destacar nesse mercado aí competitivo, tá bom? E aí, quando ele é capaz de fazer isso, né, a empresa ela se destaca, a organização ela consegue se destacar frente à concorrência, né? Por isso que a gente fala levar a organização à frente da concorrência, certo? Assim, o empreendedor ele tem um papel crucial no sentido de despertar o nascimento, né, de um negócio. Com certeza ele é o grande diferencial do seu negócio, tá? É o seu olhar, é a sua visão, tá? É inegável que as características e o perfil empreendedor exercem um impacto positivo na geração de estratégias de negócios e na condução adequada, tá, das mesmas, trazendo vantagem competitiva para a organização, né, que mantém em sua estrutura esse inovador potencial de mercado profissional, né? Então, é aquilo que eu havia falado, né? Então, o empreendedor ele se torna aí também o grande diferencial da sua organização, né? É ele que vai fazer com que o seu negócio, né, esse negócio ele venha realmente para trazer algo positivo para o contexto, né? E que esse negócio ele consiga também, com esse negócio ele consiga, né, aí fazer aí a geração de estratégias, tá?
E aí ele precisa conduzir adequadamente todas as ferramentas estratégicas para que o seu negócio, o seu empreendimento, ele consiga atuar nesse mercado, tá? E assim ter a vantagem competitiva, tá? O que que é essa vantagem competitiva, professora? Gente, vantagem competitiva é tudo aquilo que a empresa ela consegue elaborar, né? Dentro da sua forma de administração, de organização, para oferecer maior valor agregado, né, para o seu cliente, através dos produtos ou serviços que ela oferta, e dessa forma, ela se destacar frente à concorrência, certo? Existem várias estratégias aí que um negócio, né, ele pode ter, né, para trazer vantagens competitivas para o empreendimento, né, de uma forma que ele consiga se destacar frente à concorrência, certo? Eu creio que vocês vão estudar isso com mais detalhes aí mais para frente, tá? Bom, e o ambiente de negócios, né? Gente, quando a gente fala de ambiente de negócios, a gente também fala de modificações, né, de mudanças, tá? Então, o ambiente de negócios, eles vem sofrendo modificações nos últimos anos, né? O mercado globalizado exige das empresas o quê, gente? Um ajuste, né? Um investimento sério, assertivo, consciente em quê? Em inovação. E quando a gente fala em inovação, a gente fala o quê? Desde mudança nos processos, né? Seja aperfeiçoamento dos produtos, melhoria dos produtos ou serviços, né? E estratégias que busquem o quê? Gente, estratégias econômicas, né? A identificação de novas oportunidades também é fator preponderante para alavancar posicionamento de novos negócios na economia, né? Olha aí, gente, que importante, né? Essa colocação, tá? Então, o ambiente de negócio também ele passa por mudanças, uma vez que ele está inserido aí no mundo globalizado. E aí as empresas, para atender essas mudanças, precisam se ajustar, né? Precisam ter cada vez mais consciência da importância delas estarem sempre trazendo inovações. Essas inovações, gente, é em tudo, né? Seja nos processos, seja nos produtos ou serviços que ela vem oferecendo. E isso tudo em meio buscando o quê? Estratégias econômicas, certo, gente? Ok, tudo ok, pessoal, até aqui. Querem perguntar? Vocês estão tão quietinhos. Quem chegou mais aqui? Deixa eu ver. São Luís, eu já tinha dado bom dia. Ah, pronto. Acho que eu já dei bom dia para todos que estavam aqui. A Nádia está me dando bom dia. Bom dia, Nádia. Pronto, não vamos seguindo, tá? Qualquer coisa podem perguntar, tá bom? Os empreendedores são visionários, né? Sim, pessoal. A gente tem aí uma colocação, né? A empresa que não se adaptar ao novo modelo empresarial, em que a competição tende a ser cada vez maior e está com sua sobrevivência ameaçada, gente, né? Então, a gente viu aí o quanto que é importante essa adequação, essa adaptação. O empreendedorismo é uma estratégia-chave para o sucesso de uma empresa e envolve a capacidade de mudar e inovar rapidamente, né? A estratégia constitui-se para uma organização como um direcionador de suas ações no mercado de atuação, englobando objetivos, englobando metas, englobando políticas socioeconômicas e sustentáveis, né? Gente, quando a gente fala em organização, quando a gente fala em empreendimento, é importante que a gente tenha em mente que esse empreendimento, né, ele está aí, vamos dizer assim, inserido em todo um contexto, né? Ele está inserido em um ambiente, esse ambiente ele proporciona aí, vamos dizer assim, ele contém uma série de agentes que vão interferir nesse negócio. Como assim, professora, que agentes? Gente, são os agentes, são as mudanças econômicas, são as mudanças políticas e sociais, são acontecimentos culturais, né? Tudo isso impacta na organização. E a organização, aí os empreendimentos, quando a gente está falando de empresas, de empreendedorismo, né, precisam estar alerta e atentos, né, para adotarem estratégias eficientes no sentido de lidar com todos esses elementos que vêm aí desse ambiente e impactam dentro da empresa, dentro da organização, tá? Por isso esse olhar visionário, né? A palavra motivação, ela vem do latim, deixa eu ver se eu não passei demais aqui, peraí, só um instantinho.
Empreendedores são visionários. Pronto, é isso mesmo. A palavra motivação, ela vem do latim moveres, né? Então, quando a gente fala moveres, é relativo o quê? A movimento. É uma coisa móvel, né? Com isso, o que que acontece? A palavra motivação, né, dada a origem, significa o quê? Movimento, né? Quem motiva uma pessoa, o que que lhe causa motivação? Provoca nela um novo ânimo e esta começa a agir em busca de novos horizontes, de novas conquistas, né? Olha que legal, né? Então, motivação é quem motiva uma pessoa, é quem lhe causa motivação, que provoca um novo ânimo, começa a agir, a pessoa começa a agir em busca de novos horizontes, de novas conquistas, né? Então, isso define bem aí a motivação aí, presente aí dentro do perfil empreendedor, né? Isso é muito forte no perfil empreendedor, tá? E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre essa temática motivação. Qual é a motivação de tudo isso, né? Embora algumas atividades ocorram sem que haja motivação para isso, como, por exemplo, o crescimento das unhas, o envelhecimento da pele, o aumento de estatura de uma criança nos seus 10 primeiros anos de vida, a grande parte daquilo que realizamos ocorre porque somos motivados a agir, né? Como, por exemplo, aparar as unhas, desacelerar o envelhecimento da pele e ainda elevar a chance de se ter uma boa estatura. Mas qual é a motivação de tudo isso, né? Então, poderíamos dizer que a resposta seria manter uma boa aparência diante de outras pessoas, né? Olha aí, né? A gente está vendo aí. Da mesma maneira, há motivos que impulsionam o empreendedor a agir, contagiando de forma entusiástica as pessoas que o rodeiam, pessoal. Então, há diversas definições para o termo motivação, né? Então, quando a gente fala de motivação, as definições, elas são várias, né? E aí nós vamos analisar algumas, tá? De alguns estudiosos aí, certo? Para a gente compreender um pouco mais o perfil empreendedor, já que ele, né, como um empreendedor, né, ele consegue aí, né, pode conseguir motivar outras pessoas aí a aderirem à sua ideia empreendedora, né? A gente tem a colocação de Hampton. O que é que o Hampton fala? Que a motivação, ela envolve os motivos que impulsionam o indivíduo a ter determinado comportamento, né, fazendo com que esse tenha intensa disposição para realizar atividades de qualquer natureza, né? Então, são os motivos que impulsionam o indivíduo a ter um determinado comportamento. É o que fala o Hampton, né? Ferreira, né, já diz que a motivação é o quê, gente? São um conjunto de fatores, né, os quais agem entre si e vão determinar aí a conduta, né, do indivíduo, né? Aqui ele já foca o quê? No conjunto de fatores, né? Chavenato, por outro lado, diz o quê? Que motivação é o desejo de exercer altos níveis de esforço em direção a determinados objetivos organizacionais condicionados pela capacidade de satisfazer objetivos individuais, dependendo da direção, né, força e intensidade do comportamento, duração e persistência, né? Chavenato já vai um pouquinho mais além, né? Michel, o que que ele fala? Que a motivação, vindo lá do latim motivo, significa tudo aquilo que movimenta, né? Bem parecido com aquela definição inicial de motivação, né? É o que faz andar, tá? E aí, Davis e Newstorm, né, define a motivação como algo que dá origem a um comportamento específico, né, a fim de atingir determinado objetivo, o qual poderá ser desencadeado por fatores externos ou fatores internos, tá? No caso dos processos mentais. Zanelli diz que motivação é um processo psicológico básico de relativa complexidade, né? Com certeza, auxiliando na explicação e na compreensão de diversas ações e escolhas individuais, né? Bom, e aí quando a gente fala de motivação, a gente também precisa conversar um pouco sobre necessidades, né? E aí, o que seriam essas necessidades, né? Só antes da gente passar para necessidades. Então, vocês viram que motivação traz, a gente pode considerar que ela traz diversos conceitos, mas a gente também percebe que o que são conceitos que meio que se complementam, né? Então, eles se complementam. Então, todos eles de uma certa forma, eles definem o que? A motivação como algo que gera um motivo,
né? Então, esses motivos são para atender determinados objetivos, né? Determinados anseios, né? Há aqueles que digam que a motivação já é algo, vamos dizer assim, intrínseco, né, que está muito dentro de cada pessoa. Então, cada pessoa tem aquilo que leva ela a agir de uma determinada forma ou não. Outros já acham que motivação está muito relacionada a algo extrínseco, né, que é de fora, né, que tem algo que surge ali, existem fatores externos que vão impactar ali no que motiva as pessoas. Mas, na verdade, se a gente for analisar, está tudo muito conectado, né? Está tudo muito conectado. Mas eu creio, né, minha colocação pessoal, que também a motivação interna ela é muito forte, né? Então, se a pessoa não tiver abertura para fazer uma determinada atitude, né, para executar determinada ação, se ela não tiver abertura, se ela lá no seu íntimo, no seu interior, ela não acreditar que aquilo é possível, é positivo, então ela não vai fazer, né? Ou então, mas às vezes até ela faz, porque ela sofreu ali algumas influências externas que o obrigaram a fazer, vamos dizer assim, né? Não sei se seria essa palavra obrigaram, né? Mas que, de uma certa forma, foi o motivo que levou a fazer, né? Então, para mim, está tudo muito conectado. E por isso que eu acho que o conceito de motivação ele é, de fato, muito complexo. E nós podemos, sim, usar todas essas definições aí para entender um pouquinho como é que funciona a motivação humana, né? E, em especial, quando a gente fala de perfil empreendedor, tá bom? E aí, agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre as necessidades, né? A gente vai conhecer aí agora o que se fala sobre as necessidades humanas, né? Existem vários estudos e várias necessidades, ou várias colocações aí de vários estudiosos sobre os tipos de necessidades humanas, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre elas agora. Então, quando a gente fala de necessidades, são forças conscientes, tá? Ou inconscientes, que permitem ao indivíduo apresentar um comportamento específico e não outro tipo de comportamento. Como, por exemplo, podemos citar a fome, que é o motivo para a alimentação, o sono, que é motivo para dormir, entre outras necessidades humanas. A motivação ela está relacionada ao comportamento, né? Vou até marcar aqui, ó, a motivação ela está relacionada ao comportamento, que é causado por necessidades intrínsecas do indivíduo e que é impulsionado ao alcance de objetivos. Então, nesse sentido, as necessidades elas podem ser classificadas em necessidades primárias, tá? Que são as necessidades, quando a gente fala de necessidades primárias, são aquelas necessidades físicas básicas, né, para a sobrevivência humana. Tá? E aí, que varia, né, de pessoa para pessoa, é o alimentar, né, a necessidade de comer, a necessidade de beber água, é o sexo, é o repouso, né, a necessidade de respirar, é a necessidade de ir ao banheiro, né? Então, são as necessidades físicas básicas, são as necessidades primárias, tá? E as necessidades secundárias são relativos aí às necessidades de convívio social, né? Aqui, ó, comprometem os esforços para a obtenção de objetivos organizacionais em relação à motivação. As necessidades secundárias, elas são desenvolvidas de acordo com o ganho de maturidade das pessoas, tá? E aí a gente tem a rivalidade, a autoestima, a autoconfiança, né? São os relacionamentos, né? Fazer parte de um grupo, tá? Alguns estudiosos, como Maslow, né? Heisenberg e Alderfer, esses são os principais, né? Desenvolveram aí teorias que tratam sobre os tipos de necessidades apresentadas, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas teorias, né? E suas diversas necessidades, tá bom? Primeiro a gente vai conversar aí sobre a teoria das necessidades de Maslow, né? O que ele fala, né? É de fundamental importância para o estudo da motivação, sim, tá? Eu acho que ela é uma das principais. Para ele, as necessidades humanas não possuem a mesma intensidade, né? Então, essas necessidades, elas têm as suas especificidades. Elas surgem seguindo prioridades. À medida que as necessidades primárias são satisfeitas, as necessidades secundárias passam a ter ênfase, de acordo com a hierarquia das necessidades, né? Então, aqui ele já fala de hierarquia proposta pelo autor. E aí ele diz que existem 5 níveis.
Olha aí, né? A gente só viu lá os dois níveis ali, né? As primárias ali e as necessidades secundárias. Mas, segundo ele, haveriam aí 5 níveis. Vamos conhecer esses níveis? Olha aí, a hierarquia das necessidades de Maslow, né? As necessidades dos 2 primeiros níveis da base, tá? Que são as necessidades físicas, né? E de segurança, tá? Vou até marcar aqui. São chamadas de necessidades de ordem mais baixa. Já as demais, que é as necessidades aí sociais, autoestima e realização, são consideradas como necessidades de ordem mais alta, né? Então, vou marcar aqui, né? Então, como ele fala de hierarquia, né? À medida que são atendidas as necessidades aqui, né? Aí você sobe e aí o ser humano já passa, né? No sentido de atingir as necessidades que estão aí, né? No nível médio e no topo da pirâmide, tá? Aí ele vai explicar, né, que na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas básicas, que são os desejos básicos, né? Como alimentar-se ou vestir-se bem, né? Para Chavenato, são necessidades natas, gente, são intrínsecas ao indivíduo, né? Significa o quê? Se uma necessidade básica ela não for satisfeita, poderá afetar o comportamento do indivíduo e, consequentemente, a sua produtividade, né? Se a gente analisando aqui, se a pessoa, de repente, a necessidade básica de comer, né? Se a pessoa não se alimenta, essa pessoa ela vai, no mínimo, aí começar a ficar fraca, sem coragem, meio moribunda, né? Vamos dizer assim. E aí, sem coragem, gente, como é que essa pessoa vai ter coragem para fazer outras coisas, né? Como é que vai impactar aí a atuação, o trabalho dessa pessoa dentro da organização, né? Então, para Chavenato, o que ele fala? Bom, se essas necessidades básicas aí elas não forem supridas, o que vai acontecer? Não tem produtividade dessa pessoa, né? Impacta a produtividade dentro da organização também, tá? No segundo nível, ele já fala das necessidades de segurança, né? Ou seja, tão logo as necessidades fisiológicas, que são aquelas necessidades ali que a gente acabou de falar, estão satisfeitas, o indivíduo ele quer a garantia de quê? De que essas necessidades também serão satisfeitas, as necessidades de segurança. Então, o que ele quer? Nós queremos, né, estabilidade, a segurança física, queremos segurança econômica, né? Então, essas seriam as necessidades de segurança aí que teriam que ser supridas logo após as necessidades fisiológicas. Como é que estão vocês, pessoal? Deixa eu dar uma paradinha aqui para olhar aqui para vocês. Olha, professora Kátia. Bom dia, professora. Prazer ter você aqui, né? Professora Kátia, coordenadora da nossa UAP lá na UESP. Prazer, professora. Que bom você aqui na nossa aula. Isso, estamos aqui conversando um pouquinho sobre empreendedorismo com esses meninos, né? E tudo que remete aí a essa ideia de empreendedorismo, perfil empreendedor, falando um pouco sobre motivação, um pouco sobre as necessidades, né? E os teóricos que trouxeram aí as abordagens sobre essas necessidades que impactam também aí no perfil empreendedor, tá? Seja bem-vinda. Perfeito, gente. Tudo tranquilo até aqui. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Posso continuar? Ok. Qualquer coisa, conversem comigo aqui no chat que a gente compartilha, tá? E aí a gente vai falar sobre o terceiro nível, né, gente? Que são as necessidades aí sociais, tá? Gente, as necessidades sociais são relativas a quê? Os desejos de amizade, né? De amor, de fazer parte de um grupo, né? Quando essas necessidades elas são satisfeitas, elas contribuem positivamente, gente, com a motivação, levando a pessoa a participar de associações, né? Então, é um motivo que leva a pessoa a fazer algumas ações, né? Então, as pessoas elas começam a querer participar de associações, de diferentes espaços sociais e relações que funcionará como um termômetro da sua aceitação social. Elas não são as necessidades sociais, não é desejo de fazer amigos, né? É de se sentir parte de um grupo. Né? Então, ele vai buscar fazer ações, atitudes que levem a atingir aí, a suprir essas necessidades, tá?
E no quarto nível, né, esse é um nível considerado aí mais complexo, vamos dizer assim, encontramos as necessidades de autoestima, né, que são os desejos de respeito por si mesmo, com abrangência à sua própria autoestima, né, a sensação de sucesso individual, né, então cada um tem o seu, vamos dizer assim, o seu desejo em relação ao que é ter o sucesso, né, individual, seja profissional, é o reconhecimento dos demais, proporcionando assim o quê? Um sentimento de autoconfiança, né? Então, essas necessidades de autoestima, elas são um pouquinho mais complexas, elas estão lá no topo da pirâmide, tá? Então, é mais relativa ao nosso eu, né? Aquela coisa bem interior que nós temos dentro da gente, o que que nos motiva, né? Onde está a nossa autoestima, né? O que que nos leva a preencher essa sensação de sucesso individual, né? Como é que a gente se vê reconhecido pelos outros? Aí tudo isso proporciona o quê? Autoconfiança, tá? Bom, o topo da pirâmide, né? O que que ele fala? No quinto nível, aí nós teríamos aí as necessidades de autorrealização, que são os desejos de crescimento pessoal, de realização, cumprindo tudo o que suas habilidades lhe permitem e procurando ampliar o que? Os seus talentos, né? Que são aí as necessidades que a gente busca aí de autorrealização, né? O que que a gente pensa, tá? Quando você olha assim para um futuro bem próximo, né? Como é que você se vê assim autorrealizado, né? O que que te preenche essa necessidade quando você para pensar nisso, tá? É importante salientar que, de acordo com a teoria de Maslow, cada indivíduo, né, só passa para o outro nível depois de satisfeitas as necessidades do nível anterior, né? Por isso que a gente chama aí de hierarquia, né? É ainda de nosso interesse saber que mesmo após satisfeitas as necessidades lá do quinto nível, ainda haverá lugar para outras necessidades. Uma vez que o ser humano sempre quer mais, gente, não é verdade? Artistas com contratos milionários buscam renegociar seus salários, né? E os jogadores aí de futebol mesmo, né? Quando eles estão aí sendo reconhecidos aí, de repente eles ganham aí uma proposta, recebem uma proposta aí de trabalho maior, né? Então ele tende a sair do time onde ele está para ir para outro time, né? Então é essa necessidade aí de querer sempre algo mais, tá? O ser humano ele não para aí com os seus desejos, né, com as suas vontades, né, mas é isso mesmo, né, a gente fazemos alguns projetos, temos algumas necessidades aí para serem, vamos dizer assim, atingidas. E à medida que a gente atinge, a nossa tendência é, ok, agora vamos elaborar aqui, vou pensar, agora eu quero alcançar isso. Normalmente a gente faz isso meio que inconscientemente, né, algumas pessoas se planejam melhor, registram isso nas suas agendas, né, elaboram as suas metas para alcançar esses objetivos, mas algumas vezes inconscientemente você faz isso na sua mente, né? Eu vou passar aí 3 anos, vou fazer o meu curso superior, pronto, consegui. Agora eu vou conseguir, vou estudar agora para o concurso público, ou então vou fazer um mestrado. Então a gente vai procurando sempre estar incrementando, né? A gente vai estar sempre mudando, sempre melhorando, né? Então, devido ao fato do modelo de Maslow ter sido bastante criticado devido à falta de comprovação do que efetivamente existam, de que efetivamente existam todos os níveis apresentados por ele, outros modelos surgiram, né? Então, por isso que a gente vai ver, o Maslow foi referência, né? Ele foi o primeiro, mas aí surgiram outros modelos e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses modelos depois do nosso break, né? Teremos um breakzinho agora, rapidinho, só para a teacher beber uma água. E voltaremos já conversando aí um pouco mais sobre essas teorias aí da necessidade de outros teóricos que surgiram logo após as ideias de Maslow, tá bom? Até já, pessoal!